Mateus, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Permaneça com a sua Bíblia aberta e abra em Gênesis capítulo de número 1. Jesus aqui vai trazer uma parábola interessante, vai trazer uma frase interessante. Se você ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai ver um sermão, um texto, e muitos chamam de o Sermão do Monte. É um dos melhores textos da Bíblia para você entender verdades ocultas, profundas, a respeito de coisas que não se era falado com tanta facilidade pelos discípulos, pelos profetas. E aí Jesus vai começar a falar sobre quem é a luz do mundo. E ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, e assim a vossa luz, ela deve resplandecer diante dos homens. Para a gente entender o que é ser a luz do mundo, a gente precisa primeiro entender a respeito da criação. Se você olhar o livro do Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10, você verá que na terra, que a terra aqui está sendo trabalhada por Deus dia após dia. E aqui, até o versículo de número 10, não há vida ainda. Deus não criou vida, porque Deus está preparando primeiro o ambiente. Deus está preparando primeiro o local. Deus está preparando primeiro o lugar onde essa vida vai habitar, o lugar onde essa vida vai ficar. Então Deus primeiro, Ele cria o ambiente. Deus primeiro, Ele forma o ambiente, para depois formar a vida que vai ocupar o ambiente. Ora, quando a gente vai construir alguma coisa, primeiro a gente começa do alicerce, para depois levantar as colunas, para no final a pessoa que encomendou a construção morar lá. E Deus é assim. Primeiro Ele cria o ambiente, a terra, as águas. Deus, você vai ver até o versículo 10, Deus dizendo assim: criando o céu, o firmamento, a atmosfera, criando o ambiente. Você não vai ver Deus criando vida. Aí tem gente que diz assim: mas Deus, Ele cria as coisas do nada. Não, Deus não cria as coisas do nada, e eu vou chegar lá. Você não vai ver Deus criando a vida do nada. Todas as vezes que você lê a Bíblia, principalmente a criação, você vai ver que a vida, ela é criada a partir de algo que já existe. Você vai ver na Bíblia que a vida, ela é criada, ela tem uma origem em uma matéria-prima. Deus não cria a vida do nada. Então, a partir disso, a partir de que Deus criou a matéria, a partir de que Deus começou a trabalhar no ambiente, a trabalhar no local, aí sim Deus vai produzir a vida. Porque primeiro, diga assim, primeiro Deus produz o local que a vida vai habitar. Só que quando Deus vai criar a vida, Deus não cria a vida do nada. Haja a vida. Não. Deus, toda a vida criada por Deus, ela é originária de uma coisa que Deus criou primeiro. Agora que Deus criou céu, terra, mar, firmamento, aí Deus vai começar a criar a vida, dando ordem
a uma matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é a primeira matéria que vai gerar outra coisa. Se eu disser assim, qual é a matéria-prima dessa caixa? Você vai dizer a madeira. Porque a madeira é o principal elemento. Foi da onde toda a estrutura da caixa é formada. Sem a madeira não tem caixa. Então, criado Deus o ambiente, o local, a matéria-prima, Deus agora vai criar a vida. Você quer ver uma coisa? Abra no livro de Hebreus. Quem ficou com Hebreus capítulo 11, versículo 3. Dá um microfone aqui para ele, senão na gravação não sai a voz dele. Tu já fica com o microfone e já passa para a próxima pessoa. Hebreus 11, 3. Lê, Jardiel. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Perceba, existem traduções que diz que os mundos foram criados. Aí está o universo. Deus cria a matéria-prima a partir da sua palavra, mas Deus não cria vida a partir da sua palavra. Deus cria vida a partir da matéria-prima. Você está entendendo isso aqui? Está muito confuso? Tá, irmã? Não, né? Deus, Ele cria a matéria-prima pela sua palavra. Mas a vida, irmão, tijolo tem vida? A terra, o planeta tem vida? O sol tem vida? Então o texto vai dizer, Deus cria os mundos, o universo, as coisas, a matéria, pelo poder da sua palavra, de sorte que o visível foi feito pelo que não existe, pelo invisível. A matéria-prima é feita pelo invisível, pelo poder da palavra de Deus. Mas e a vida? A vida é feita pela matéria-prima. Deus cria a matéria, e da matéria que Deus criou, Ele faz a vida. Eu vou mostrar a você. Você deve estar assim, rapaz, eu quero saber onde vai parar isso aí. Vou chegar na luz do mundo no final. Quem ficou com Gênesis 1:11? Foi Lu? Lê Gênesis, lê o versículo 11, Lu. E disse Deus: produz a terra erva verde, e que dê sementes, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Presta atenção. Olha como é que Deus vai criar a vida no versículo 11. E disse Deus: a terra produz a erva, produz a planta, produz a semente. Se você ler o resto dos versículos, você vai ver de Deus dizendo assim: e disse Deus a água. A água produz os peixes, as baleias, os animais mamíferos. Então Deus cria as matérias do invisível, do que não existe. Mas a vida Deus cria dando ordem à matéria. Deus vai dar ordem à terra e vai dizer: terra, produza tudo. Ervas, produza os animais, tudo. Água, produza tudo que você é responsável por ele. Então Deus dá a ordem à matéria-prima para que a matéria-prima produza a vida. Então observe que as plantas e os animais vieram da terra. Foi a terra que produziu. Deus disse a terra. Porque todas as vezes que Deus vai criar alguma coisa, Deus vai falar com a matéria para que a matéria produza. Aí às vezes a gente diz assim: Deus criou o peixe. Mentira, quem criou o peixe foi a água. Está no texto. Deus criou as árvores. Não foi Deus que criou as árvores. Quem criou as árvores foram a terra. Deus criou o gato, o cachorro, não. Tem gente que diz assim: mas como é que Deus faz um sapo? Nem se preocupe, não foi Deus que fez o sapo, foi a terra. Porque Deus deu ordem à terra: produza. Deus deu ordem à água: produza. Se você ler o versículo até o versículo 20, você vai ver que a terra produziu as plantas e os animais, e a água produziu os peixes e tudo que nele há. Então observe uma coisa: para esses seres, para que eles permaneçam vivos, eles precisam estar conectados à sua origem. Entenda isso. Se você arrancar a planta da terra, a planta vai morrer. Por quê?
Porque se ela não estiver conectada na terra, que é a sua origem, que a produziu, ela morre. A planta ela fica viva por alguns minutos fora da terra, mas planta de novo não, para ver se não morre. Pega uma muda dessas que a gente enxerta e deixa ela muito tempo longe da sua origem, ela vai morrer. Se você pegar um peixe, tirar ele da água, ele vai ficar vivo por algum tempo, não vai? Mas chegar uma hora que ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi tirado da sua origem. Quem produziu o peixe? A água. Então o peixe precisa estar conectado à água. Quem produziu as plantas? A terra. Então a terra precisa se conectar à planta. Se você pegar um animal e jogar dentro da água, imergir ele na água, ele vai passar até um tempo vivo, mas vai morrer afogado. Por quê? Porque você desconectou ele na terra, da terra. Afoga, porque não foi a água que produziu o animal, foi a terra. Então é por isso que toda forma de vida precisa estar conectada à sua origem. Porque toda vez que a matéria-prima é desconectada daquilo que ela gerou, aquilo que ela gerou morre. Por isso que o peixe morre se sair da água, porque o peixe foi gerado pela água. Repita comigo: todas as vezes que Deus quer criar vida, Ele fala com o material que vai dar origem a essa vida. Para criar planta, Deus disse a terra: produza planta, produz os animais. Para criar os peixes, Deus disse a água: produz os peixes. Agora abra aí no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. 1:26, olha o que diz o texto. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, a ave do céu, o gado, tudo mais e tudo mais. Mas observe esse início. No versículo de número 26, Deus vai dizer assim: façamos o homem. Façamos o. Só que para Deus criar vida, Deus tem que dar ordem a alguma coisa que já existe. Eu não creio do nada. Então Deus estava dizendo o quê? Com ele. Deus estava dizendo para ele mesmo: produza o homem. Façamos. Façamos é um verbo que ele começa de segunda para terceira pessoa, do plural. Deus estava dizendo com ele mesmo: façamos o homem. Ou seja, qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? Diga ele mesmo. Mais alto, diga ele mesmo. Quando eu peço para você repetir, é porque o que eu estou pedindo para você repetir é importantíssimo. Você precisa gravar isso. Então Deus deu uma ordem para ele mesmo. Então qual é a matéria-prima das aves? Diga a terra. Dos animais, diga a terra. Quem produziu o peixe? Diga a água. Qual é a origem do peixe? Diga a água. Diga assim: qual é a origem do homem? Qual é a origem da mulher? Diga Deus. Então, como que para Deus criar a vida, Ele fala para o material que Ele vai usar? Quando Deus foi fazer o homem, Ele disse: façamos. Ou seja, Deus fala com Ele mesmo. Rivaldo, prova na Bíblia que a gente foi feito de uma matéria de Deus. Efésios 1:4. Quem tem? Quem abriu? Bia, leva lá. Então nesse momento que Deus disse assim: façamos o homem foi feito. Feito aonde? Em Deus. Lê, Bia. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Só o versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O texto vai dizer assim: porque ele nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Observe que Efésios 1:4 vai falar de Gênesis. Porque Deus nos fez. A palavra eleger é escolher, fazer, criar. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Por que ele vai fazer menção do livro do Gênesis? Quando foi a fundação do mundo? Diga: no 7º dia. Diga: no 7º dia, Deus disse: está pronto o mundo. Diga assim: está pronto o mundo. O mundo está fundado. E se Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, é porque o livro do Gênesis vai dizer que o homem foi criado no 6º dia.
No 7º dia Deus descansou, o mundo foi fundado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Veja, o homem foi criado no 6º dia, quando Deus disse: façamos o homem. Façamos de que material? De Deus, do material que Deus tem. Por quê? Porque Deus disse: eu quero o homem conforme a minha imagem. E é interessante que nós fomos criados nele, mas tem uma diferença entre ser criado em Deus e ser formado. Talvez você esteja dizendo ali: não foi do pó da terra não. Vou chegar. Criados em Deus, nele, dentro de Deus. Paulo vai dizer, porque senão existiria uma contração bíblica, né? Paulo dizendo que a gente foi elegido nele. Rivaldo, se nós somos criados em Deus, irmão, eu posso criar uma coisa na minha mente, depois eu posso formar ela. E nós somos criados em que formato, Rivaldo? Em Deus. Nós somos criados em que formato? Em espírito. 4:24. Bia, 4:24 aqui. Em que formato o homem foi criado dentro de Deus? Em espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Veja, Deus é espírito. O texto não diz que Deus é um espírito ou o espírito. Deus é espírito. Se Deus é espírito e Ele nos criou nele, nós éramos o que em Deus? Espírito. Então qual é a origem do homem? Desliga o microfone. Qual é a origem do homem? Espírito. Deus criou o homem espírito. Agora volta para Gênesis 1:27 agora. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem nele, a semelhança dele, a imagem dele. O homem e a mulher foram criados em Deus antes da fundação do mundo. Está aqui: homem e mulher os criou. Agora vai para Gênesis 2:7, do lado aí, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção. Primeiro Deus cria o homem nele, espírito. Depois Deus vai e forma o homem do pó da terra. 1:27 diz que Deus cria o homem. 2:7 diz que Deus forma. Irmãos, essa palavra aqui, criar, Deus criou o homem, ela vem do hebraico bará, que significa criado a partir de algo que já existe. Então quando Deus criou o homem nele, Deus criou aquilo que já existia, ou seja, ele mesmo, espírito. Mas a palavra e formou o Senhor Deus o homem, a palavra formou aqui, formar, é aquela palavra que Jeremias capítulo 18, Jeremias vai dizer assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. A palavra oleiro ali em hebraico é a mesma palavra formou aqui em Gênesis, ou seja, a palavra Yosef. Então esse formou aqui de que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, era mais ou menos aquela imagem de um oleiro trabalhando sobre o vaso. O homem já era criado, o homem já morava em Deus, a origem do homem é Deus. Mas agora Deus vai formar, dar formas ao homem. Mas o homem já existia em espírito em Deus. Então o que é que Gênesis 2:7 está dizendo? Deus está dizendo assim: Deus formou o homem como um oleiro forma um barro, trabalhando cuidadosamente, colocando
construindo o pé. Aí você vai ver no capítulo 2, versículo 7, que eu mandei você ler, que ele termina assim: e o homem foi feito alma vivente. Depois que Deus formou o corpo do pó da terra, soprou o espírito, o fôlego de vida. Aí o homem se tornou alma vivente. Irmãos, o homem ele não é espírito. O homem ele tinha a forma espiritual quando Deus criou ele dentro dele, tinha a forma espiritual. Mas depois que Deus construiu, terminou a obra do homem, fez o corpo do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o homem se torna agora alma vivente. Quando Deus externa isso e cria, o texto vai dizer que Deus faz uma alma vivente. Repita comigo: o homem é uma alma que tem dois corpos. Diga assim: um espiritual e o outro físico. A vida do corpo físico é o quê? Sangue. A vida do corpo físico é o sangue. E a vida do corpo espiritual é a luz de Deus. Lembra que Jesus disse lá em Mateus: vós sois a luz do mundo. Por que Jesus disse: vós sois a luz do mundo? Estava se referindo ao nosso corpo espiritual. Se você ler Gênesis 1, 26, você vai ver ele dizendo que nós somos a imagem e semelhança. Está aí pertinho. A imagem e semelhança de Deus, nós somos. Só que tem uma coisa: que imagem e semelhança de Deus é a nossa parte? Primeiro eu vou dizer a você o que não é imagem e semelhança de Deus. É isso que você está olhando no espelho. Vá de frente para um espelho. Olhe tudo que você está vendo de frente ao espelho, né? Olhe seu cabelo. Isso não é imagem e semelhança de Deus. Isso é imagem e semelhança da terra. Porque o corpo físico, quem produziu? Diga, foi a terra. Deus não fez o homem do pó da terra? O corpo físico do pó da terra? Então essa imagem aqui, esse olho que a gente tem, esse cabelo, é a imagem e semelhança da terra. Não é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer o que é a imagem e semelhança de Deus em nós. Porque quando Deus diz assim: criou Deus o homem em imagem e sua semelhança, Deus criou o homem em espírito. Então o que é a imagem e semelhança de Deus? É isso aqui que a gente está vendo? Não, porque isso aqui não é espírito, é físico. O que é físico não pode ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é físico, Deus é espírito. Então quando você se olha no espelho, você não está olhando a imagem e semelhança de Deus, você está olhando a imagem e semelhança da terra. Você sabia que a ciência descobriu que 70% do corpo é água e 30% é terra? Terra, digo isso no contexto de elementos. 70% do corpo é água. Você sabia que no planeta Terra 70% do planeta é água, 30% é terra? Por quê essa semelhança? Porque nós somos semelhança da terra. Rivaldo, então a origem do corpo físico é a terra, certo? Então qual é? Eu sou imagem e semelhança do quê? Porque Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus nos elegeu nele, espírito. Então a imagem e a semelhança de Deus é o corpo espiritual. Quando tem luz. Quando o nosso corpo tem luz, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a imagem e semelhança de Deus é o meu lado espiritual. Meu corpo iluminado. É a parte de mim que veio de Deus. Repita assim comigo: quando eu tenho luz, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. E que luz é essa que eu preciso ter para ser imagem e semelhança de Deus? Porque para ser imagem e semelhança de Deus eu preciso ser espírito. Só que como eu sou espírito num corpo físico? Quando eu tenho luz. Quando você tem a luz de Deus, você é um espírito habitando no corpo físico. E aí sim você é a imagem e semelhança de Deus. Mas Rivaldo, para ser imagem e semelhança de Deus, precisa ser espírito. E eu moro num corpo físico. Como que eu posso ter essa luz que é espírito no corpo físico?
Que luz é essa? Abra no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, também vai fazer menção do livro de Gênesis. Ele começa dizendo assim: no princípio. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: no princípio. Lá em Gênesis, dá para você ver? Em Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João aqui vai fazer menção do livro do Gênesis, da criação. João vai dizer assim: no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vê se ele não vai fazer menção do livro do Gênesis. Olha o versículo de número 3, o que diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi formado se faria. Todas as coisas primeiro foram criadas, depois formadas por ele. Versículo 4. Por ele quem? Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. Preste atenção aqui. Olha o que o texto de João vai dizer. No princípio, lá na criação, lá no livro do Gênesis, a luz já existia. A luz já existia. E todas as coisas criadas foram criadas por essa luz. Porque nada do que foi feito se fez se não fosse essa luz. Aí você vai dizer: e a luz era a vida dos homens. Versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Entende isso aqui? Se nós somos criados em Deus, Espírito, luz. Quando Deus colocou o homem no pó da terra, que soprou, alma vivente. Então qual é a imagem e semelhança do homem? Quem era essa luz? Aqui o texto vai falar sobre Jesus. No princípio Jesus era a luz do homem. Só que quando o homem cai do pecado, o homem deixa de ter essa luz. E quando o homem deixa de ter a luz, o homem habita em trevas. Aí o texto vai dizer que ele é a vida. A vida. Versículo 4, nele está a vida. Quem é que é a vida? Jesus. Por quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e sou a... Então o texto aqui fala dele. Ele é a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, se toda a criação, toda a vida criada, quando desconectada da sua origem, morre, olha o que o texto vai dizer: o homem foi criado aonde, hein? Diga: em Deus. Diga: em Deus. O homem foi desconectado com o pecado de Deus. O homem está morto, espiritualmente morto. Tem pessoas aí fora que está espiritualmente morta, mas não está viva. Por quê? Porque o corpo físico ainda está ligado com a sua matéria, que é a terra. Mas e o corpo espiritual? Morto. Porque o corpo espiritual está desligado da sua origem, que é Deus. Nós estamos vivos agora, porque o corpo físico está ligado à terra, que é a sua matéria principal. Mas e o nosso lado espiritual? Morre quando somos desligados de Deus. Então quem é a luz? A luz é o próprio Cristo, que habitava no homem no princípio, como diz o texto. Então ser luz do mundo não está ligado com comportamento. Entenda. Todas as vezes que a gente vê alguém pregando: olha, vocês são o sal da terra. Outro dia a gente fala sobre o sal. Vocês são a luz do mundo. Olha, se comporta bem, hein, lá na escola, porque você é a luz do mundo. Tem gente que diz assim, né? Olha, vai para o trabalho, mas trabalha direito, hein? Porque o povo está te olhando, tu é a luz do mundo. Não tem nada a ver ser a luz do mundo com comportamento. Porque se o comportamento determinasse que nós somos luz ou trevas, tinha cheio de ímpio que era salvo, que era luz. Por quê? Porque tem um comportamento bom. Tem ímpio que não fala palavrão, que não xinga ninguém, que trabalha direito,
que ajuda aos outros, que faz campanha para ajuda. Então, o comportamento da gente nos lugares não diz se somos luz ou não, porque ser luz não está ligada ao nosso comportamento, mas está ligado a quem nós temos. Se nós não temos Cristo, somos trevas, estamos mortos. O corpo físico está vivo, mas o corpo espiritual está morto. Então, Rivaldo, o que é ser luz do mundo? Ser luz do mundo é ter Cristo dentro de você. E a Bíblia diz que aonde a luz passa, ela esclarece as trevas e as trevas não compreendem. Então ser luz do mundo é você chegar em alguém que é trevas e passar luz para ela, iluminar a ela, passar Cristo para ela. Está doente, passa saúde para ela. Está enfermo, passa força para ela. Ser luz é passar aquilo que você tem para aquilo que a pessoa não tem. Isso é ser luz do mundo. Não quer dizer que você tem que ter um mau comportamento, não. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer também, como nós lemos, que quem é luz do mundo também produz boas obras, para que os homens, quando nos observarem, glorificarem a Deus pelas nossas boas obras. Então eu vou resumir. Ser luz do mundo é estar conectado com a sua origem. Não adianta você estar vivo com o corpo físico, mas estar morto com o corpo espiritual, está sem a luz. Então Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque vocês foram conectados de volta nele. Antes da fundação do mundo, vocês foram criados nele. O corpo volta para a terra depois que a gente morre. Não é assim que diz o texto? A Bíblia não diz: e o corpo tornará para o pó de onde veio. Mas o espírito não. O corpo espiritual não. Quantos entenderam isso aqui? Você vai ficar de pé.